seguidores, falar agora sobre a lâmina 15 do urso nos relacionamentos. Você já viu cair aí no seu jogo, nas caídas do seu jogo, urso com serpente? Urso com serpente tem ligação aí com relacionamentos, aqueles relacionamentos bem abusivos, né? O urso, ele e a serpente não se dão, eles vivem se estranhando. Existem casais assim, com o arquétipo do urso e da serpente? É óbvio que sim, né? Isso já saiu várias vezes aqui no meu jogo para um casal. Eles estão sempre brigando, né? Brigando, estão se arrebentando, estão sempre assim jogando uma coisa na cara do outro. Aí daqui a pouco volta de novo, mas tudo por interesse, né? Por conveniência, porque um não vive sem o poder aquisitivo do outro, né? Enfim, é uma situação em que a pessoa, né, no caso a serpente, ela tem a residência dela própria e o urso está acomodado lá, né? Mas o urso trabalha, banca tudo lá dentro, né? A pessoa com esse arquétipo. Então é um casal assim, que só vive se arrebentando e não se largam porque um depende do outro, né? Só que a relação deles é muito fria, ambiciosa e interesseira. Então eu já estudei bem esse casal de perto, já estudei bem todo esse arquétipo de perto. E eu posso afirmar com certeza que tem ligação com isso aí, tá? Então eles estão sempre brigando, sempre se estranhando, um contrariando o outro, um batendo o pé pro outro. Ah, não quero a tua vontade, eu quero a minha. A serpente é insubmissa e o urso gosta de se impor, mas aí começa o quebra-pau, né? Mas no final eles se separam, mas estão sempre voltando, né? Até um morrer. É assim. Mas assim, o urso, ele é ruim quando ele vem com os pássaros, né? Porque os pássaros representam um casal. E um desses pássaros, quando o urso vem na frente, mostra que um desses pássaros aí, no relacionamento, tem o arquétipo do urso. Eu vejo assim no meu jogo. Se vem urso com pássaros, então um desses passarinhos, né, é o arquétipo do urso que manda, controla e manipula a parceira. Então, sabe aquele tipo de parceira que não pode fazer nada sem ter o alvará do urso, do parceiro? Tipo assim, ele fica controlando até o que ela faz no telefone móvel dela. Até isso ele fica ali pertinho controlando. E ela dá confiança para ele entrar, né, até na vida pessoal dela, como se fosse um irmão siamês, né? Como se eles tivessem nascido com duas cabeças coladas no mesmo corpo. Aquela coisa bem pegajosa, bem controladora. Então ele controla a vontade dela, ele controla o sim e o não dela. Ela não tem decisão pessoal, poder de decisão pessoal. Ela não tem o poder de agir por conta própria. Ela é uma pessoa que ela baixa a cabeça, ele manda, ele pisa e ela baixa a cabeça, ela faz as vontades dele. Tudo gira em torno dele. Ela sumiu ali, praticamente ela sumiu, não existe mais ela, né? Então, agora ele é o único que tem vez, é o único que tem poder de decisão e ação pelos dois. Como se só a vontade dele contasse, como se só tudo que ele quisesse determinar e traçar fosse aquilo ali. O que é bom para ele é bom para ela também, né? Não consulta ela. Vai chegar um momento nesse tipo de relacionamento siamês, né? É um tipo de relacionamento siamês, né? Em que ela não é a parceira dele, ela é a funcionária dele, na verdade, né? Ela é aquele amiguinho, ou amiguinha, ex-coleguinha, em que ele pode tirar uma onda, né? E quando vier uma mulher mais forte como a serpente, ele vai ficar de olho, porque até a serpente tem magnetismo, até a serpente atrai, serpente é insubmissa, serpente não se provoca porque tem volta, tem resposta, tem retorno. Agora,
pássaro, né? Pássaro é aquela coisa assim, baixa a cabeça. Tem esse urso dominador, esse parceiro dominador ao lado dessa pessoa, e ela, enfim, ela acaba receando, tendo receio por algum temor, né, da reação dele, e abre um monte de exceções, se coloca em segundo plano, tem que olhar para a cara dele, chega ao ponto de ter que olhar para a cara dele para ter o sim ou não. E aí, amor? Tipo assim, olha pra cara dele pra ver se pode ou não fazer alguma coisa. É uma coisa assim, bem siamesa mesmo, bem siamês, né? Então é um tipo de relacionamento abusivo que existe, né? Entre urso e pássaros como arquétipo, né? Existe, e é esse tipo de pessoa que se coloca nessa posição permissiva e vai deixando, vai permitindo, né? Até o ponto em que um dia ela não quiser mais bater o pé e falar não pra ele, aí sim é que ela vai sentir o peso da pata dele, que vai ter briga. Porque ele já está tão acostumado a ouvir sim, está tão acostumado a manipular, está tão acostumado a controlar essa anta, essa cabeça de Maria Mole. Ele está tão acostumado que quando ele ouvir um não, vai ser só um patadão, né? Ou então vai ter alguma ameaça, vai ter alguma coisa, alguma represália, né? E eu digo uma coisa, eu costumo colocar tudo aqui de uma forma bem clara, bem transparente, bem direta, principalmente em relação às explicações dos arquétipos, né? Porque a realidade é dura, né? Principalmente com o urso. Agora, se eu for parar para explicar o urso com outros arquétipos, né? Tem arquétipos aí que ainda chegam a ser piores, né? Mas eu estou pegando esses aqui porque tem uma diferença entre urso e serpente e urso e pássaros. Tem uma diferença, né? Então, ele vai vendo que urso com pássaros, né? Ele vai vendo que aquela parceira ali não é a mulher dele, não é a parceira dele. Aquilo ali é uma funcionária, é um objeto, aquilo ali é a coleguinha descartável, aquilo ali é só para o momento, né? Então, quando surgir outra, né, ele vai embora. Ele vai embora. No momento, ele vai aproveitar tudo que ele puder dessa siamês, tudo que ele puder aproveitar, ele vai aproveitar e depois ele vai embora. É isso que ele vai fazer, porque o urso não tem atração por mulher assim. É nesse ponto que eu quero chegar. Ele não tem atração por esse tipo de parceira. Esse tipo de parceira é para ele usar e descartar. Então, abrangendo um pouco mais sobre o arquétipo do urso, nos relacionamentos, né? Urso com pássaros não é bom. O urso com a serpente, eles quebram um pau, mas pelo menos você vê que a serpente não baixa a cabeça, né? Tem aquela situação ali em que a serpente, ela tem vontade própria, ela não se anula, ela não se coloca como funcionária dele, né? Porque tem pássaros, no caso, urso e pássaros, né? A parceira largou o trabalho, largou tudo, ela conseguiu o diploma, né? Fez faculdade, conseguiu o diploma, depois largou o trabalho e foi ser funcionária dele junto com ele, trabalhando no negócio dele, tendo o negócio dela. E depois ela começou a ser manipulada, ela foi se anulando na profissão, ela foi se anulando na vida pessoal. Quer dizer, ela foi se anulando aos poucos. Depois, né, ela acabou anulando as decisões dela, porque ele começou a controlar, né, começou a tomar o poder ali, começou a manifestar, impor a vontade dele sobre as decisões dela. Quer dizer, ela perdeu o poder sobre a vontade pessoal dela, ela perdeu o poder sobre as ações dela, né? Porque as coisas que ela fazia, que já não agradavam ele já começava a manifestar censura, começava a manifestar crítica, né? E a partir daí, né,
ela já foi se restringindo somente foi querendo evitar a discussão e foi se restringindo a fazer só o que ele queria, ou então só quando ele estivesse observando, né? Quando eles não estivessem observando, ela ficava mais à vontade e tal. Esses são casos aqui de clientes, né? Mas enfim, para você ver como é o arquétipo do urso com os pássaros, né? E do urso com a serpente. A serpente, ela não baixa a cabeça pro urso. Ela não baixa. Agora, urso com pássaros, ele já faz baixar a cabeça. Já tem ali um relacionamento em que eu chamo de relacionamento siamês, né? É como se ele tivesse com a cabeça, o pescoço grudado ali, né? Nas coisas dela, no corpo dela, para ficar vendo, monitorando tudo que ela está fazendo, acompanhando, dizendo o que ela tem que fazer, o que ela tem que escrever, como é que ela tem que agir. É igual não sei do que chama isso. Um fantoche, enfim, tem uma situação muito, muito triste, né? Em urso com pássaros. Mas o dia que ele encontrar, né, uma mulher que tenha o poder de magnetismo, ramalhete, lua, serpente, ele vai largar facilmente essa pessoa, essa parceira com o arquétipo pássaro, né? Arquétipo 12. Então tem essa questão também da infidelidade, a questão da traição, né? Porque nesse caso você só consegue enxergar quando você vê urso e pássaros na sua caída. Pode ter certeza que você só vai conseguir enxergar ele, porque ela não existe, ela está apagada, ela não manifesta as intenções dela, as decisões dela, o posicionamento dela, né? Ela se coloca em segundo plano, né? E só ele está ali no centro, né? Ela sumiu, desapareceu, você não conhece mais a pessoa, não sabe quem é, porque aquela pessoa está apagada, né? Ela está morta, e só ele está ali se destacando, né? É o cabeça. Agora, quando ele vem com a serpente, não tem isso não. A serpente já mostra quem ela é, a serpente é cabeça também, serpente jamais vai ser. Serpente é insubordinada, né? Eu já passei aqui um texto, né, esclarecendo sobre como é o posicionamento da serpente no relacionamento aqui no meu grupo do WhatsApp, já expliquei. E agora eu estou trazendo aqui para explicar melhor, né, sobre o urso acompanhado de certos arquétipos femininos, né? Porque tem diferença. Agora, ele só não se dá bem, ele se dá bem com a serpente quando ele tá namorando com ela. Agora, se os dois vão morar juntos, aí o pau quebra. O pau quebra, com certeza. Porque uma coisa é quando ele está namorando e não tem aquele compromisso de morar junto e tal, só tá namorando, né? Mas quando ele vai morar com a serpente, é aí que começa o problema. É aí que começa, porque nenhum dos dois vai dar o braço a torcer. Ele pode manipular uma mulher com um arquétipo pássaro. Agora, com o arquétipo da serpente, não. Né? Então, tem essa diferença quando você vê o urso com pássaros em relação a relacionamento. Eu descrevo dessa forma, segundo meu campo de visão, porque aqui nas minhas caídas de jogos para as minhas clientes é assim. E ela confirma tudo na minha leitura, né? Então, exatamente dentro desse contexto que eu estou colocando, né? Porque quando vem a influência do urso sobre pássaros, né? Eu sempre vejo assim, quando vem urso com pássaro, ou raposa com pássaro, ou serpente com pássaro, um dos dois é o pássaro. Ou seja, serpente com pássaro, um dos dois pássaros é o arquétipo de serpente e o outro é você. Raposa com pássaro, um dos dois pássaros é o arquétipo da raposa e o outro é você, o consulente. Urso com pássaros, um dos arquétipos é o urso e o outro é você. Eu vejo assim, eu vejo dessa forma, tá? Então, no relacionamento tem aí essa pessoa que é
uma pessoa que faz a outra de gato e sapato, né? Urso e pássaros, faz a parceira de gato e sapato, né? Chega a ficar ali em cima, querendo ver tudo, né? Acompanhar tudo que ela tá fazendo, monitorar tudo. Se bobear, se mete também na conversa, né? Enfim, depois que é aquele tipo de pessoa que fica te escutando conversar com a tua amiga, e quando a tua amiga sai, vira as costas, ele vem e fala que não quer mais você com ela por causa disso que ela falou, entendeu? Fica ali escolhendo, selecionando as tuas amizades, mandando, né? Monitorando. E se você contrariar ele, ele vai te dar aí uma patada, né? Vai ter briga, né? Vai ter problema. Então é aquele parceiro que usa a parceira dele, né? No caso dos pássaros, para poder, como é que eu vou dizer, ser funcionária dele, mas também usar, abusar, descartar, né? Tem um relacionamento abusivo aí, tem um relacionamento psicológico abusivo, tem um relacionamento físico abusivo, pode partir pro físico também, né? Se ela contrariar ele, porque uma hora ela faz todas as vontades que ele determina, né? As decisões dela não existem mais, é só ele que decide, e outra hora ela não quer mais fazer o que ele manda, o que ele decide. O que é isso? Agora vai ter briga, né? Vai ter briga. E com razão, porque ela acostumou ele assim, né? Depois, para desacostumar, depois para você se soltar disso, né? Só você rompendo friamente mesmo, de uma forma bem radical. E isso não é tarefa fácil para uma pessoa com arquétipo de pássaro, né? Não é uma tarefa fácil. Que o poder do urso sobre pássaro tem aquele poder assim intimidador, aquele poder de coerção, aquele poder de persuasão. Então ele fica monitorando, ele fica ali cercando. Você não respira, e pássaro gosta de liberdade, mas quando tá com ele, acabou isso aí, né? Então, essa questão aí do urso com o pássaro nos relacionamentos tem ligação com esse tipo de mulher, né? Que não é a parceira dele, é a funcionária dele, é a fantoche dele, é aquela que está apagada, é aquela que só toma as decisões para agradar ele, é aquela que mostra tudo que está no telefone dela, tudo que está no WhatsApp dela para ele, e ele pode se meter, ele pode também estar ali, né? Para ele ter certeza de que ela não está falando com nenhum homem, né? Ele pode estar ali também, aí faz fofoca, enfim. É o que acontece com urso e pássaros. E tem essa ligação aí, é muito, muito negativo, muito abusivo, né? Então, enquanto ela está fazendo a vontade dele, ele está rindo para ela, porque ela está agradando ele, né? Enquanto ela está ali cedendo tudo, ele vai ficar rindo para ela, vai ficar amiguinho dela, né? Deixa ela parar de fazer isso.